Olá, meus irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal da nossa casa Fraternidade Espírita para mais uma noite de estudo, conversa, reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os ensinamentos trazidos a todos nós pelo Espiritismo, que nós possamos aproveitar esses momentos, de reflexão, esses momentos de estudo para contextualizar o que acontece com a nossa vida, contextualizar o que acontece conosco, e tentar compreender as lições trazidas e contextualizar com cada um de nós, onde nós podemos aplicar, onde nós podemos melhorar com relação ao ensinamento da noite. Hoje iremos falar sobre o capítulo 16, item 4, Jesus na casa de Zaqueu, do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 4 se chama Jesus na casa de Zaqueu. Ele está dentro de um capítulo chamado Não Servir a Deus e a Mamon, que eu irei ler só o início aqui para que a gente possa se contextualizar nessa passagem e depois a gente já parte para essa passagem tão interessante, tão rica de Zaqueu e retirar ali as reflexões da noite. Então começa assim: salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Isso está em São Lucas, capítulo 16, versículo 13. E aí passando para o nosso item da noite, que é Jesus na casa de Zaqueu, que ele se encontra especificamente, aqui eu fiz uma colinha para que a gente possa relembrar todas as reflexões trazidas dessa passagem, do Evangelho, e ela fica lá no capítulo 19, dos versículos de 1 a 10, na mesma parte de São Lucas, Então, como é que é essa história de Zaqueu, para aqueles que ainda não conhecem e para aqueles que conhecem relembrarem, Então, Jesus estava chegando em Jericó e havia uma multidão de pessoas. E dentro dessa multidão existia um homem chamado Zaqueu, um homem publicano, chefe dos publicanos. E isso daí, fazendo aqui um parêntese da passagem para que a gente entenda essa questão do publicano, o publicano era um povo extremamente repudiado pelos judeus, pelo povo da época, pelo povo que Jesus convivia. Era um povo que arrecadava os impostos, e essa questão dos impostos ela se tornou uma questão religiosa à época, e esse povo era extremamente mal visto, a imagem deles era associada à corrupção, a excesso de arrecadação, a enriquecimento sem causa, ou com causa dessa arrecadação do povo. Então, assim, era um povo extremamente mal visto à época. Então estava ali Zaqueu, aquele homem, de estatura baixa, dentro daquela multidão. Mas Zaqueu queria muito ver Jesus e não conseguia ver. Então ele teve uma ideia: vou subir aqui numa figueira, uma figueira brava, que chamava na época. Ele foi ali, chamava na época não, chama-se até hoje, E aí ele foi verificar Jesus, foi tentar ver Jesus. E Jesus naquela multidão toda, vendo aquela multidão toda, ele reparou Zaqueu. Ele falou: Zaqueu, desça dessa árvore, que hoje eu irei me hospedar na sua casa. Aí todo mundo ficou muito admirado. Como é que pode, A gente veio ver o Messias, o Mestre, e ele vai se hospedar na casa desse pecador, desse homem, desse publicano. E aí Jesus continuou, foi para a casa de Zaqueu. Quando chegou lá, Zaqueu falou para Jesus: olha, Jesus, mestre, eu estou aqui disposto a doar metade dos meus bens aos pobres, aos necessitados, e restituir tudo a todos aqueles que eu fiz mal, 4 vezes mais o que eu prejudiquei. Eu quero retribuir aqueles que eu prejudiquei.
Então aqui nessa passagem a gente tem uma lição grandiosa, né? Primeiro, para a gente perceber que Jesus não estava ali para cumprir a conveniência, né? O que era conveniente para a sociedade, o que era conveniente para aquele povo. Ele estava para cumprir a sua lei, né? Que Jesus, quando veio trazer a aliança de amor, né? Foi trazer o seu evangelho, ele não veio para falar do evangelho, ele veio para vivê-lo. Então, Zaqueu recebendo Jesus em sua casa, mas na verdade era Zaqueu como homem abrindo mão de todas as suas convicções materialistas, né, de tudo que ele havia feito, abrindo mão para receber em seu coração o amor de Jesus, chave da transformação do homem. E todos nós merecemos respeito e consideração de todos, né? E merecemos e devemos ter também para com os outros o respeito e consideração, porque nós não sabemos qual é o momento da transformação do homem. Somos todos anjos em potencial, somos todos anjos em potencial, temos um espírito angelical dentro de nós, e o momento da transformação, o momento que nós iremos nos modificar, que impreterivelmente isso irá acontecer, mas o momento da nossa modificação, ou da modificação dos nossos irmãos, não somos nós que deveremos indicar, não somos nós que deveremos apontar, ah, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo, ah, mas fulano é aquilo, fulano é aquilo. Isso não nos cabe, não nos cabe julgar. O homem que tinha toda a moral, né, tinha toda a possibilidade de falar que aquele homem não merecia, não o fez. Quem seríamos nós para julgar o nosso próximo, quando o nosso próximo está pronto, né, para se modificar, para se transformar, para aceitar a boa nova de Jesus em seu coração, para entender que agora não quer mais alimentar o materialismo, quer alimentar o bem. Como diz na passagem, ou a gente serve a Deus ou serve a Mamon, né? Ou a gente não consegue conviver com os dois, alimentar os dois ao mesmo tempo. Nós temos que escolher. É como tem uma história de um palestrante chamado Américo. Eu não sei se vocês já escutaram ele, mas ele tem uma história muito interessante, que ele conta que certa vez ele escolheu se tornar vegetariano. Mas não foi por nenhuma questão de saúde, nenhum pedido médico, nem nada do caso. Simplesmente foi uma escolha dele. E ele fala que essa escolha dele, ele teve que, o tempo todo ele era confrontado. Por exemplo, ele chegava perto de uma piscina, de um clube, e sentia aquele cheiro de churrasco, né, de carne. Ele sentia uma vontade louca para conseguir ir lá e deglutir aquela carne e tudo. Mas ele falava, não, o que eu estou pensando, né, a minha ideia é maior do que isso. Eu não vou. Então ele fez uma escolha. E nós estamos o tempo todo fazendo essa escolha. O que nós vamos alimentar no nosso dia a dia? O materialismo ou o nosso lado espiritual? É uma escolha. Quem vai vencer? Vence aquele que a gente alimenta. Impreterivelmente ele vai vencer aquele que a gente alimenta. A gente não pode querer alimentar o materialismo e colher os frutos do espírito. Para isso a gente tem que alimentar o nosso espírito com o Evangelho de Jesus, com os ensinamentos deixados pelo nosso mestre, com suas histórias, com tudo. Jesus ele veio para romper com o convencional, ele veio para romper com as aparências. A transformação ela deve ocorrer profundamente dentro dos nossos corações, porque se ela não ocorrer dentro dos nossos corações, o resto é tudo aparência, tudo o que nós estamos vendo é casca. E a casca não interessa a Deus, a casca não interessa a Jesus. A casca, né, a maneira em que nós apresentamos é conveniência da sociedade. A sociedade que se interessa de ver se eu estou mais bonito, se eu estou mais moreno, se eu estou... Para Deus não interessa, o que interessa é o que está acontecendo dentro do nosso coração.
o que nós estamos carregando. Quando nós vemos um irmão que erra, né? Como nós agimos com esse irmão? Jesus ele veio para inaugurar a ideia de amor. Então, o ódio, né? O ódio que seria a antítese do amor, né? Ela é extremamente, é o oposto de Deus, estaria na contramão. Deus é amor, como diz João Evangelista, Deus é amor. E o oposto de amor, que é o ódio, é o oposto de Deus. É o oposto de Deus. Então, como nós nos colocamos, diz muito sobre nós. Diz muito sobre nós. Quando vemos um irmão e começamos a ter, para com esse irmão que está no caminho do erro, nós temos que ter um olhar criterioso, um olhar crítico, ou devemos ter compaixão? Veja bem que aqui, nessa passagem, ela não está, de maneira nenhuma, afastando o apoio e o diálogo fraterno entre os irmãos, para que nós possamos nos apoiar, conversar como irmãos, tentar nos melhorar, falar, olha, fulano, podemos melhorar aqui, o chamado feedback, né, que nós chamamos, né? Ele não afasta essa questão da gente cooperar, né, como irmão, mas o que nós devemos perceber é se o nosso olhar, né, se a nossa visão com relação ao mundo e às pessoas é uma visão de crítica, de apontar o dedo, ou é uma visão de compaixão, de compreensão, né? Que o irmão ali, naquele momento, está um pouco mais atrasado que a gente, talvez nesse determinado campo, em outro campo ele vai estar mais avançado, né? Somos todos como diz, tem uma amiga que diz que somos todos como se estivesse num pátio de uma escola. Que o pátio da escola está aqui, tem crianças da primeira série, da segunda série, da quinta série, da sétima série, pessoas em vários estágios do desenvolvimento educacional. E eles convivendo entre si, cada um no seu nível, né? Cada um no seu grau. Só que quando bate o sinal de volta à aula, todos voltam para a sua sala de aula. Assim é o planeta Terra. É como se fosse esse pátio de escola que todos nós estamos convivendo. Convivemos com irmãos que ainda não aprenderam algumas questões, convivemos com irmãos, graças a Deus, que já tem uma compreensão melhor do que a nossa, e já tem uma vivência melhor do Evangelho do que a nossa, e já tem uma vivência melhor do que esse amor de Deus, do que a nossa, graças a Deus. Graças a Deus temos esses irmãos aqui para nos ajudar. Mas quando bate o sinal de volta, quando a gente é chamado, a gente volta lá para o nosso grau evolutivo para continuar a nossa jornada de espírito, né? E é isso, meus irmãos. Eu trouxe aqui também, para ajudar na reflexão da noite, algumas observações trazidas no livro chamado Jesus e Evangelho, à luz da psicologia profunda do espírito Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso querido irmão Divaldo, né? E ele faz uma análise dessa passagem nesse livro, mais especificamente no capítulo 16. E não, por acaso, ele chama o capítulo de ódio, onde ele analisa essa reação de ódio do ser humano, né? E aí, como uma forma de exemplificar, ele traz essa passagem de Zaqueu, né? Que é o ódio das pessoas com relação a não aceitação, né? As pessoas acham que o crivo de Deus é o crivo delas. Que Deus deve olhar as pessoas da maneira que ela olha, né? Então as pessoas não aceitam que Jesus, né, iria se hospedar na casa de Zaqueu e não de um fariseu, que era o símbolo, né? Os fariseus eram o símbolo dos religiosos, né? Das pessoas mais que conheciam profundamente a liturgia, né? As passagens, a história dos livros, né? Do Pentateuco, da Torá, né? Da Talmud. Então, assim, eram pessoas que detinham todo esse conhecimento, né? Então, por que Jesus se hospedou na casa de Zaqueu e não na casa de um fariseu, né? Ou daqueles homens que se achavam merecedor da presença de Jesus, né? Se achavam bons, né? Daqueles que se viam como homens benfazejos, né? Porque Jesus não veio, como nós falamos, ele não veio para conveniência, ele não veio para as aparências, né?
E Zaqueu, naquele processo de transformação, né, estava se modificando, estava progredindo, estava saindo de um estágio e estava indo para outro, né? Estava deixando para trás convicções da matéria para abraçar convicções do Espírito, convicções do amor, convicções da aliança de Jesus. E aqueles irmãos que se viam, né, como pessoas boas, né, pessoas de bem e que estavam ali estacionárias naquela situação, naquele grau evolutivo delas, né, só se preocupando com o outro, né, apontando o dedo, né, falando do outro, como diz nosso irmão, querido irmão e amigo Armando Reis, que fala que quando nós falamos do outro, nós estamos falando de nós, né? Aqueles defeitos que a gente fica vendo no outro, né? Oh, mas como aquela pessoa ambiciosa, que na verdade são defeitos que a gente reconhece rápido, né? Porque são nossos defeitos, né? E quando nós estamos falando para o outro, nós estamos falando para nós. Porque primeiro, o primeiro ouvido, né, o mais próximo da nossa boca é o nosso. Quando nós estamos falando alguma coisa para o outro, e primeiro nós estamos falando para nós mesmos, né? Para que a gente possa observar. E trazendo aqui os apontamentos de Divaldo, né, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, Divaldo coloca algumas coisas que nós podemos aqui refletir. Que primeiro a relação do amor, né, que Jesus trouxe aqui, né, de compaixão, né, e não de exigência com relação ao nosso próximo, né. Depois que Jesus e Deus, né, a divindade, ela não se preocupa com cultos externos, né? Ela não se preocupa com a casca, né? Ela se preocupa com o nosso coração, com o que tá dentro, né? Ela não se preocupa com o comércio da indulgência, né? De negociarmos, vou fazer isso aqui para conseguir aquilo, né? Se eu fizer isso aqui, eu vou evoluir aqui. Não, é um processo de transformação interior, né? Em que nós temos dívidas com nós mesmos, com a nossa própria consciência, né? Nós precisamos reparar essas coisas para também reparar a nossa própria consciência, porque senão ela bate e nos cobra também com relação do que nós somos, né? E pontuando aqui que Jesus rompeu com o convencional, né? Com as aparências, com o que estava ali, na sociedade colocado, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso não é certo. Jesus rompeu com isso para trazer laços profundos de compromisso com a vida, um compromisso pautado nos pilares do amor e da misericórdia. Do amor e da misericórdia. Foram inovações trazidas por Jesus na concepção de Deus, né? O amor que ele colocou como sua essência, na essência da sua obra, amar a Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Todas as obras e todos os profetas se resumem nessa passagem. Jesus que falou. Então nós entendermos que a essência do amor, né? Essa transformação do amor, o cerne da sua aliança, o cerne da profundeza da acepção moral, não tem como ser dissociada da ideia de Jesus. Não temos como dissociar Jesus dos seus pilares, né? Que sustentam toda a sua aliança, que é o amor. E o amor de Jesus foi a chave, justamente a chave que transformou Zaqueu. A chave que Zaqueu precisava para se transformar. Porque Jesus não enxerga o imediatismo. Ele não vê o imediatismo, ele não vê da maneira que nós enxergamos. Fulano é assim, fulano é assim, fulano... Não, nós somos um caminhante, né? Somos caminhantes, estamos no processo. Estamos caminhando, estamos saindo de um ponto e chegando em outro. E Jesus consegue enxergar isso e consegue saber exatamente o momento de cada um, o momento da necessidade, o momento do merecimento. Não somos nós que devemos indicar, e sim Deus que sabe indicar o momento da necessidade e do merecimento de cada um de nós, né? Nos retirando aqui da percepção do simples acaso, né? Se você for pensar Jesus passando ali, né? Vendo o Zaqueu na figueira, não é um acaso, não é uma acepção do simples acaso que aconteceu daqui e dali, não é um acaso que aconteceu aqui, há uma relação causal extrafísica
que explica essas relações, né? Esse encontro de Jesus com Zaqueu não veio ao acaso. Foi uma relação causal, né, de causa que se deu aquilo, extrafísica, que foge do nosso campo material, para que se estabelecesse esse encontro, e esse encontro fosse a chave da transformação de Zaqueu. E no final, meus irmãos, aqui fica uma reflexão para cada um de nós, para que a gente possa, a cada dia, não ler ou escutar o que está sendo falado sobre as passagens de Jesus, sobre os ensinamentos do Espiritismo, né? Esses livros bacanas da Joana, mas que a gente possa, acima de tudo, usá-los. São ferramentas poderosas para a nossa transformação. Que a gente faça como Zaqueu, que não deixou que Jesus passasse por sua vida sem utilizar a chave do amor de Jesus para se transformar. Que a gente possa usar essa chave, que é o amor de Jesus, para transformar o nosso coração. É lógico que isso não vai acontecer do dia para a noite. É lógico que isso é um processo. A natureza ela não dá salto. A gente não sai do estágio que a gente está para virar anjos. A gente vai ter momentos ainda de altas e baixas. A gente vai oscilar nesse processo, o que é natural. Mas lembrando sempre, meus irmãos, de observarmos, né, de nos vigiarmos, né, nos vigiarmos a nós mesmos, né, no nosso irmão, de quem nós estamos alimentando no nosso dia a dia. Se nós estamos alimentando o trabalho no bem, né, se nós estamos alimentando o amor ao próximo, o amor a Deus através do trabalho do bem, através da benemerência para com todos, através da indulgência para o erro dos nossos irmãos, ou se nós estamos alimentando rancor, egoísmo, orgulho. Então, lembrando que vai vencer essa batalha que há dentro de nós, esse conflito que há dentro de nós, vence aquilo que nós alimentamos, como diz o nosso irmão Américo. Então vamos lembrar sempre, meus irmãos, de alimentar o amor de Deus dentro de nós, a compreensão, a compaixão, para que isso, ao final, brote dentro de nós aquele amor, aquela semente de Deus que há no coração de cada um de nós. E que Deus nos abençoe a todos. E lembrando aqui, as que estão aqui nos ouvindo de Brasília, beber água, viu? Que a terra está bastante seca. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.